Graça e paz, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse culto dominical e que nós temos a oportunidade e o privilégio de entregar a Deus nossos louvores, nossas petições e também nossa própria vida e a vida daqueles que nós amamos, nossa família, nossos amigos, sempre com o coração grato e na certeza de que o fazemos, entregamos àquele Deus que nos ama e que é a nossa força. Por isso, observemos o que diz o Salmo 105. O Salmo 105, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que dizem assim: Dei graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Destaque para o versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Por isso, nós vamos, nesse primeiro momento, entoar o hino 107, destacando as duas primeiras frases que dizem: cantemos aqui com os anjos dos céus, que sempre radiantes adoram a Deus. Louvemos ao Senhor. Após entoarmos o hino de número 107, eu convido a igreja, aos irmãos e às irmãs, para que façamos a nossa oração de adoração a Deus. Oremos. Pai, obrigado por continuar conosco. Nós aqui reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua sabedoria, que existe ainda que o mundo veja ou enxergue só trevas. Mas a Tua igreja tem visto a Tua luz, Senhor. Nada foge do poder da Tua mão. O Senhor que é o início e o fim. Nada foge do Teu controle. Nada foge da Tua sabedoria, da Tua ciência, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua grandeza e também o Teu amor por nós. Continua nos abençoando, continua falando conosco, nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém.
Dando sequência ao nosso culto, agora no momento de confissão, eu quero convidá-los à leitura de outro salmo, dessa vez o Salmo 85, e nós vamos ler os versículos 12 e 13, que dizem assim: Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Eu gosto muito dessa ilustração que a Bíblia traz, porque o salmista tem falado que as ações do Senhor, as suas bênçãos e a sua justiça, aquilo que é claramente visível ao povo, não é só algo para ser recordado, mas são pegadas que se tornam caminhos, ou seja, é a referência da nossa vida, do nosso caminhar. Houve um tempo em que toda a relação de Deus com o homem, do homem com Deus, mas principalmente toda a direção de Deus para o homem era: obedeçam os meus preceitos. E isso não ficou ultrapassado absolutamente. Mas em Cristo, no nosso Salvador, no Deus que se fez carne, além da orientação para que obedeçamos os mandamentos, ele também diz: sigam-me, ou numa tradução mais literal e mais próxima, venham após mim. Tenham a minha vida como referencial, sigam as minhas pegadas, porque elas são o caminho. Isso nos faz perceber como somos privilegiados de termos como referencial o próprio Deus da vida, mas também nos faz refletir sobre nossas ações. Até onde nós estamos de fato seguindo as pegadas de Deus, ou olhando aquilo que é de Deus, sua justiça, suas bênçãos, e tomando tudo isso como nosso caminho. Por isso eu quero convidá-los e convidá-las a que façamos um momento de reflexão e de oração de confissão, mas dessa vez um pouco diferente. O próprio Salmo 85 pode nos dar uma direção da nossa oração de confissão. Um pastor amigo meu sempre falava da importância de se orar a palavra, principalmente de se orar o Salmo. Por isso eu quero convidá-los à oração lida, que se encontra também no Salmo 85, a partir do versículo 2. Oremos assim: Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amém. E como confirmação desse perdão, da misericórdia de Deus, o Salmo segue a partir do versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Amém. Que continuemos louvando a Deus, declarando que a Ele seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. O que dele
Graça e paz, irmãos e irmãs. Parabéns a todos os papais. Hoje a nossa reflexão está em Lucas capítulo 15, apenas o versículo 20. Diz assim: A seguir, o filho pródigo levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Obrigado pela tua palavra. Que nessa noite ela possa também vir a nós, nos abraçar e nos beijar. Em nome de Jesus, amém. A palavra pródigo significa desperdiçador, gastão, extravagante. E essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, apesar de ser contada apenas no Evangelho de Lucas. Essa parábola surge como uma reação de Jesus contra os fariseus e escribas que julgam o seu jeito de relacionar-se, de falar, de ter comunhão com pessoas marcadas pela sociedade da época como sendo pecadoras, impuras. Essa parábola é muito rica em significados e permite abordar temas como juízo frente aos perdidos, a intolerância, o fundamentalismo, o moralismo, o relacionamento humano, o consumismo e suas vítimas, a reconciliação na família humana, a discriminação, inclusão, exclusão, a alegria e a graça de Deus que acolhe a todos e todas. E temos outros que poderíamos acrescentar. Penso que essa parábola tem muito a contribuir, pois quando falamos dela, falamos de um contexto complexo, multifacetado, multiforme, diverso, amplo, capitalista, consumista, neoliberal e cheios de desafios, pois é nesse contexto que somos chamados para ser luz e sal. Muitas coisas me dão saudades do culto presencial, e uma delas é os 3 abraços. No sábado retrasado, participando de uma webinar do Instituto Metodista Mundial, a doutora Kimberly Reisman falou sobre abraço. E isso encheu meu coração de alegria, porque nesse gesto de abraçar tão peculiar da nossa igreja, no final dos nossos cultos, vem carregado de tantos significados. Por exemplo, na igreja podemos falar de diversos métodos pastorais. Em primeiro lugar, está a importância da palavra oral ou escrita para anunciar o Evangelho. Mas junto à palavra é preciso acrescentar as imagens e os sinais sacramentais que falam aos nossos sentidos. Somos corpo, somos sensibilidade e Deus quebra as distâncias. Face corpo, face sensibilidade, para expressar a ternura do seu coração. Jesus acrescenta a esse método pastoral um novo caminho, a pastoral dos gestos significativos e concretos, como a pastoral do abraço. Ele abraça as crianças, enfermos, anciãos, mendigos e paralíticos. Então, abraçando as crianças, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Marcos capítulo 10, versículo 16. São abraços ternos e fortes, ao mesmo tempo, sem palavras. Com os abraços, as crianças da Palestina, ou como o abraço do pai ao seu filho que chega em casa fracassado, ferido, desanimado, destroçado. O mestre de Nazaré se identifica com as crianças, ou os últimos, quando as abraças, e deixa claro que só pode compreender e viver o seu projeto, que ele chamou de Reino de Deus, quem está disposto a ser criança, ou seja, a colocar-se voluntariamente no último lugar, como ele mesmo havia feito. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Para abraçar uma criança, é preciso descer em direção a ela. Com isso, o abraço significa colocar-se ao mesmo nível dela. Não se abraça de cima para baixo,
O abraço nos faz iguais e nos humaniza. Não é preciso ser um especialista litúrgico ou profissional da saúde para descobrir que o abraço expressa a proximidade, afeto, carinho, solidariedade, empatia, amor. O abraço é, sem dúvida alguma, comum na família e na sociedade, mas quando se realiza no espaço religioso, expressa com gestos concretos o amor e a benevolência do Pai e de seus filhos e filhas. Seja qual for a sua situação física, cultural, social ou moral, um abraço antecipa o abraço daquele que cuida da gente. A igreja deve manifestar-se desse modo como uma mãe carinhosa e não como uma juíza autoritária, com seu dedo levantado, ameaçando a todos os que desviam do bom caminho. Você sabia que o gesto de abraçar tem pelo menos 4 etapas? A primeira etapa, se abrir, ir na direção do outro, na expectativa de ser recebido e de receber, deixar-se mover pelo Espírito Santo. A segunda, esperar. É um exercício de autocontrole em prol da integridade da outra pessoa. Ao esperar, cria-se um espaço para que o Espírito Santo opere, abrindo os braços, permite o encontro. Terceiro, fechar os braços. Tornar o ato seguro para conduzir à plenitude do abraço. Gera confiança, integridade, segurança, aceitação. Receber um abraço ativa os liberadores do hormônio oxitocina. Quando isso acontece, o nível de cortisol, hormônio do estresse, diminui no organismo. E quarto, nós abrimos o abraço de novo. Soltamos a pessoa para que ela mesma tenha segurança ao caminhar pela vida. Agora, ela sabe que não está mais sozinha. A marca permanece, o abraço recomeça e naturalmente contagia as outras pessoas. Veja que interessante. A saudade só se resolve com um abraço. Abraçar é amar o próximo. Abraçar é discursar sem palavras. Abraçar é poder aceitar o outro sem julgá-lo. Abraçar é ser mais gente. Abraçar é uma forma de teologar, pois até Deus quis morar no abraço. Por fim fica a pergunta: o que fazer com um abraço, já que estamos em isolamento social? Nós podemos guardar, por enquanto, o nosso abraço para nós mesmos, pois o verdadeiro abraço precisa de 2 pessoas, e agora nós só temos uma. Mas isso vai passar, em nome de Jesus. Então todo aquele abraço guardado, nós vamos poder distribuir sem medo e sem fazer mal ao nosso próximo e a nós mesmos. Eu vou começar a fazer a minha lista de quem eu vou abraçar assim que essa pandemia, esse isolamento social passar. E você? Você vai abraçar quem primeiro? Um grande abraço para vocês também. Vamos cantar o hino de número 362?
Vamos orar? Querido Deus, sei que nos abraça nesse tempo de afastamento social, não por meio do irmão, mas por meio do teu Santo Espírito. Continue nos envolvendo em seus braços, Santo, para que continuemos animados até receber a vacina que nos protegerá do Covid-19. E junto com o seu povo, poderemos sair do isolamento social e poderemos nos abraçar de novo, festejar. Cuida dos amigos de perto e de longe, dos infectados, do José Luiz, das famílias enlutadas, dos governantes, dos desempregados, dos empresários, das crianças e mulheres que estão sendo agredidas, dos irmãos negros que estão sendo desrespeitados em seu direito social, os acontecimentos em Beirute, as igrejas, a Igreja Metodista em Pinheiros, o nosso distrito, o Bispo Pérez. É muita gente, Senhor, muitos pedidos, mas colocamos eles diante de Ti nesse momento. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe nossa semana. Tudo isso lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que Deus nos tome em seus braços de amor, que a mão de Cristo nos toque com a ternura da graça, que as ternas consolações do Espírito Santo nos envolvam e nos alentem, desde agora e para sempre. Amém. Tenhamos todos uma boa semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês, mesmo que virtual.